Olá, agentes culturais democráticos. Eu sou Lorivânia Soares e nesta segunda unidade vamos falar sobre cidadania e participação social para além do voto. Discutiremos algumas estratégias protagonizadas pela sociedade civil para incidir nas políticas públicas e mudar os rumos do país, enfrentar o autoritarismo e combater as violações de direitos, garantindo a promoção e proteção da diversidade. No Brasil, historicamente marcado pelo colonialismo, patriarcado e racismo estrutural, muitos segmentos da população, como mulheres, negros, indígenas e a comunidade LGBTQIA+, continuam excluídos dos espaços de poder e participação. Depois de um período recente de governos marcados pelo autoritarismo e crescimento de um conservadorismo político e social, é urgente pensar o modelo de democracia vigente neste momento de retomada democrática. É preciso colocar no centro as estratégias que possam combater as desigualdades sociais e construir um Brasil onde seus cidadãos e cidadãs possam ter voz e vez. A participação popular é fundamental para a democracia, destacando-se não apenas através do voto, mas também pela ação contínua e efetiva em diversos âmbitos sociais e políticos. Embora o voto seja essencial, ele por si só não garante transformações estruturais nem a construção de uma democracia plena e desejada. O voto é fundamental para decidir o futuro. A ascensão de regimes de caráter autoritário, por exemplo, tende a favorecer a adoção de políticas públicas que ampliam as desigualdades. O governo eleito em 2018 ilustra bem isso, tendo pautado seu governo por uma agenda contrária aos direitos humanos, de esvaziamento dos espaços de participação social, de uma visão neoliberal da economia que ignora o papel do Estado como garantidor de políticas públicas sociais. A ampliação do direito ao sufrágio a seu máximo histórico, garantida pela Constituição Federal de 1988, foi uma conquista democrática com reflexos importantes até os dias atuais. Mas o Brasil é um dos países mais desiguais no que diz respeito à representatividade política, especialmente em relação às mulheres. Apesar de constituírem 52% da população, as mulheres são subrepresentadas nas instâncias de poder. Somente em 1934, a Constituição Federal possibilitou o voto das mulheres, desde que trabalhassem fora de casa. Ainda hoje, a violência política de gênero, o desequilíbrio no financiamento partidário e a maior responsabilidade pelas tarefas do cuidado são alguns dos fatores que dificultam a participação feminina. Se a Constituição brasileira avançou em mecanismos em prol de uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil, seus impactos na redução das desigualdades têm sido limitados, na prática, por uma representação política que não reflete a face da população brasileira. Essa desigualdade se acentua à medida em que as elites decisórias seguem não refletindo as demandas da diversidade do conjunto da sociedade brasileira. As desigualdades de gênero e raça se refletem na representação política no Brasil. Movimentos populares e a emergência de mandatos coletivos têm buscado democratizar a política e incluir mais vozes diversas nos espaços de decisão. Exemplos como foi Marielle Franco e ainda hoje Benedita da Silva demonstram a luta e a resistência das mulheres negras na política. Mandatos como o de Erika Hilton, primeira mulher negra e trans eleita deputada federal, refletem a importância de uma perspectiva interseccional e transversal na política, trazendo para o centro da agenda outros temas e desafios. A participação inclui ainda o ativismo em coletivos e movimentos sociais. Iniciativas como a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres Negras são fundamentais para a expressão da cidadania e defesa de direitos. As novas tecnologias de informação e comunicação têm um papel crucial na democracia contemporânea, permitindo a mobilização e articulação de movimentos em escala global, a inclusão de diversas vozes e perspectivas na formulação e implementação de políticas públicas. Esses espaços também são desafiadores, na medida que são capturados por setores conservadores para amplificar seu ideário através da desinformação e do ódio. Desenvolver estratégias coletivas para proteger esses espaços democráticos e garantir que eles continuem sendo utilizados para promover a inclusão e a justiça social são tarefas urgentes. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.